Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Bom estar na casa de Deus, mais uma vez, para juntos engrandecermos a este Deus tão maravilhoso, a este Deus que até aqui tem cuidado de cada um de nós. E se nós estamos aqui, é porque temos sido guardados por este Deus tão maravilhoso. Gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo número 6. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo número 6, nós vamos meditar um pouco nesta passagem que é bastante conhecida de todos nós. Nós estaremos lendo do verso 10 até o verso de número 13 e estaremos comentando um pouco sobre o que Paulo ele traz para nós aqui. E eu tenho certeza que tudo que Paulo escreveu há quase 2000 anos atrás é de proveito para as nossas vidas também no dia de hoje. Nos diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, o verso 10, fala sobre a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Ficai firmes. Graças a Deus por essa palavra. Irmãos, nunca vivemos um tempo, pelo menos esta geração, um tempo de tanta turbulência e um tempo de tanta dificuldade, num contexto geral, contexto espiritual, social, psíquico, tudo. Nós vemos um contexto bastante complexo para toda a humanidade, e a igreja não está fora disso, porque enquanto nós estamos aqui na terra, nós passamos por todas as dificuldades que todos passam, porque somos humanos também, e passamos pelas mesmas dificuldades, e é por isso que Paulo ele traz essas recomendações. Agora, uma coisa que eu acho muito bom, irmãos, quando nós paramos para analisar o privilégio de estar na presença de Deus, é saber que o nosso Deus, ele nos sonda, é saber que o nosso Deus, ele tem nos guardado. Nós vimos na leitura oficial dessa noite, que Deus ele nos sonda, o salmista dizendo que antes que a palavra chegue à boca, o nosso Deus já conhece. Então o nosso Deus, meu amado, ele sabe onde você está, ele conhece a situação que você se encontra, mas ele está disposto a resolver o seu problema, ele está disposto a sondar o seu coração, e ele está disposto a fazer o melhor por você. Essa noite nós começamos cantando um hino que diz o seguinte: ó, por que duvidar? A dúvida, ela sempre está presente em nossos corações. Nós somos tendenciosos à dúvida. Diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer tempestade, nós estamos sujeitos a dúvidas. Mas o porquê duvidar, se Ele prometeu estar conosco? O porquê duvidar, se Ele prometeu cuidar de nós? O porquê duvidar, se Ele está sempre ao nosso lado? Mas nessa noite eu vim aqui para trazer para você uma mensagem de esperança, uma mensagem de alerta e alguns conselhos dentro da palavra de Deus e dentro daquilo que nós temos vivenciados no nosso dia a dia. É interessante analisar, irmãos, que, como eu já disse, durante essa pandemia, nós vivemos momentos bastante complexos. Eu costumo dizer que viver é um privilégio muito grande, viver é algo maravilhoso, viver é um presente que Deus nos deu e que nós devemos agradecer todo instante.
E muitas das vezes a pessoa só valoriza a vida quando ele está muito próximo da morte. Mas nessa noite, eu venho aqui para te dizer que é importante que você, que nós valorizemos a nossa vida, o ar que Deus deu para que nós possamos se inspirar. Mas viver é tão bom, mas conviver não é fácil. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre convivência, porque nesse período de confinamentos, irmãos, a convivência tem sido abalada. Neste período de confinamento, neste período de quarentena, os divórcios têm aumentado, os conflitos têm aumentado. De cada 10 crianças, 8 está tendo problema psicológico. Essa é a situação que nós vivemos hoje. Agora imagine, se as crianças estão com essa dificuldade, imagine você. Quem sabe você diga, mas eu sou servo de Deus. Servo de Deus também esconde em caverna, irmãos. Servo de Deus também pede a morte. Mas o nosso Deus veio para trazer vida. E Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. E é sobre essa vida com abundância que eu quero falar para você nessa noite. Essa vida com abundância de paz, essa vida com abundância de tranquilidade, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao confinamento, mesmo em meio a tantas barreiras, Deus, Ele quer trazer paz ao seu coração. E como eu disse, conviver não é fácil. Conviver é uma arte. Conviver exige paciência. Conviver exige, muitas das vezes, você abrir mão de certas coisas para que você possa conviver. Nós vemos que quando Deus criou Adão e Eva, antes de criar a mulher, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E a partir daí Deus cria a mulher e começa a família e dá início-se à sociedade. E essa sociedade, logo após o pecado, acontece uma tragédia muito grande. Um irmão mata o outro irmão. E a partir daí, irmãos, nós vemos que a sociedade, ela vem entre momentos de paz e momentos de turbulência, entre momentos bons e momentos de conflito. E a sociedade caminha dessa forma. E hoje não é diferente. Nós vivemos dias em que famílias têm travado batalhas dentro de suas casas. Vivemos dias de conflitos tão grandes entre pais e filhos, esposo e esposas, conflito entre irmãos, conflito entre patrões e empregados, conflitos de todas as áreas, irmãos, porque nós não estamos passando situação fácil. A situação está complicada. A situação, ela tem mexido mesmo com pessoas que não imaginam, mas a situação tem afligido. E Paulo, irmãos, ele sabendo que conviver é tão difícil, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele traz algumas recomendações para que nós possamos conviver bem, para que nós possamos superar todas essas situações. Nós vemos que nessa mesma carta Paulo recomenda que nós devemos encher do Espírito. E é muito bom, nós devemos buscar a presença de Deus, devemos nos encher cada dia mais do Espírito Santo, para que nós possamos estar capacitados a vencer as dificuldades. No entanto, Paulo, no capítulo 5, ele começa, irmãos, falando sobre a importância de nós sermos imitadores de Deus em Cristo. E Paulo, ele vem traçando algumas recomendações. Nós vemos que no meio do capítulo 4, ele fala sobre a santidade cristã, que é oposta dos costumes dos gentios. E ele vem traçando algumas recomendações. No capítulo 5 e o verso 22, ele traz a questão dos deveres domésticos. Ali ele recomenda como que o homem ele deve se comportar, qual deve ser o comportamento do marido. Ele recomenda também qual deve ser o comportamento
da esposa. Ele caminha também falando, irmãos, um pouco antes, sobre o comportamento do patrão e o comportamento do empregado. Em todas essas recomendações, ele traz privilégios e traz também obrigações de cada um. Ele coloca cada um na situação de respeito e de valorização ao outro. É isso que Paulo traz nessas recomendações. No capítulo 6, ele traz uma recomendação de como que o filho deve tratar o pai. Ele traz até que esse respeito, essa recomendação, é algo que traz uma promessa de uma vida mais ampla, de uma vida maior. E ele continua, irmãos, falando que o pai também, ele deve respeitar o filho, cada um na sua posição, cada um cumprindo o seu dever, cada um cumprindo a sua obrigação, cada um recebendo também o respeito que é devido. Agora, o mais interessante, irmãos, que Paulo ele traz todas essas recomendações, mas ele sabe que isso não é fácil. Eu não consigo isso de uma forma natural. Eu não consigo cumprir tudo isso que Paulo recomendou sendo carnal, ou sendo eu mesmo. Sem a ajuda de Deus eu não consigo, irmãos. Tenho certeza que o nosso pastor, os demais presbíteros e os demais irmãos também não conseguem sozinho. Nós não conseguimos sozinho. É por isso que Paulo ele dá sequência. Logo depois de todas essas recomendações, ele fala o seguinte, ainda no capítulo 6, no verso 10 que eu li. Percebam que ele está continuando a sequência do assunto. Depois de ter falado todas as recomendações de convivência, ele fala o seguinte: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Mais do que nunca nós precisamos orar, precisamos consagrar, precisamos buscar de Deus o renovo, para que nós possamos vencer, para que nós possamos superar as dificuldades, para que nós possamos conviver bem com todos os homens. Porque o mesmo Paulo ele recomenda que quando depender de mim, quando depender de você, nós devemos ter paz com todos os homens, com todos. E esses todos indica a sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua filha, empregada, patrão, todos, com todos os homens. Mas para que isso aconteça, devemos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como está a sua vida? Será que Deus ele tem falado por um acaso? Ou será que Deus está falando apenas ao meu coração? Será que Deus está falando apenas comigo? Ou será que essa palavra é simplesmente para mim? Acredito que não. Tenho certeza que Deus, Ele não te trouxe aqui por um acaso. Eu tenho certeza que Deus não levou você a abrir esse vídeo por um acaso. Eu tenho certeza que Deus Ele te trouxe porque Ele quer falar com você. Como que está a situação na sua casa? Como está a sua cabeça? Como que você tem agido nesses últimos dias? E eu não estou aqui para condenar, mas estou aqui para trazer um alerta de coisas que eu tenho passado, que nós temos enfrentado, coisas que temos visto no nosso dia a dia. Então nesta noite, o Espírito Santo ele nos traz um alerta. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não tente vencer sozinho. Não imagine que você, por você mesmo, consiga superar essa dificuldade. Não pense que esse problema você vai vencer simplesmente por você mesmo. Não imagine que por você conhecer a palavra, não imagine que por você ter um título, você vai superar sozinho, de forma alguma. Busque a ajuda do alto.
Clame a Deus, clame a Deus, busque a Deus, fortaleça no Senhor, na força do seu poder. E depois Paulo ele continua, ele fala: para você estar protegido, não tente sozinho, não tente com a armadura de Saul, porque nós vemos que Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele recebeu uma proposta até interessante. O rei Saul disse para Davi: já que você está insistindo, já que você vai enfrentar o gigante, coloca a minha armadura, para você estar protegido. E muitas das vezes, irmãos, nós fracassamos, muitas das vezes nós sofremos, muitas das vezes nós magoamos pessoas que amamos, porque nós confiamos em nós mesmos, ou porque às vezes nós colocamos a armadura de Saul. A armadura de Saul, ela não vai resolver. A armadura de Saul, ela vai te atrapalhar. Se Davi tivesse ido, irmãos, para aquela batalha com a armadura de Saul, com certeza ele não teria vencido. Provavelmente aquele gigante teria acabado com Davi e arrebentado toda aquela armadura. Mas Davi, ele fala algo tão fantástico. Davi, quando ele sai em direção ao gigante, ele fala: tu vens com tantas coisas diante de mim. E é assim que o inimigo vem diante de nós. Mas ele diz o seguinte: eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos. É em nome do Senhor dos exércitos, é no poder de Deus. É assim que nós vamos diante desse gigante, é assim que nós vamos superar essa dificuldade, é assim que nós vamos vencer essas barreiras. Por isso, irmãos, Paulo ele traz várias instruções, mas a recomendação final, para você conseguir cumprir tudo aquilo, como bom patrão, como bom esposo, como bom filho, você precisa fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E depois ele continua: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aqui Paulo, ele mostra quem é o nosso inimigo. Um dos maiores problemas na convivência diária, nesse conviver, irmãos, é que muitas das vezes nós achamos que devemos brigar contra pessoas. Nós achamos que o nosso inimigo são pessoas. Mas o apóstolo Paulo fala: o seu inimigo não é o seu patrão, não é o seu companheiro, não é seu pai, não é seu filho, de forma alguma. Nosso maior inimigo são os príncipes das trevas nas regiões celestiais. Mas a Bíblia fala que Jesus venceu ele. E se ele está conosco, irmãos, nós podemos ser mais do que vencedores, porque o apóstolo Paulo diz que nós podemos todas as coisas, não em nós. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, naquele que nos guarda, naquele que nos conduz, naquele que nos chamou, naquele que nos trouxe até aqui. É nele que nós podemos todas as coisas, é nele que nós estamos revestindo as nossas forças, é a armadura dele que nós estamos colocando em nós para resistir os dias maus, porque os dias são maus, os dias são difíceis, mas na força do Senhor, no poder dele, nós podemos vencer esses dias maus. E por fim, já encerrando, o verso 13, o último verso que nós lemos, é o seguinte: portanto, olha ele reforçando: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Ficai firme, irmãos. Não deixe que o inimigo venha tirar a tua fé. Não deixe que o inimigo venha te afastar da presença dele. Não deixe que o inimigo venha te tirar da presença de Deus.
porque ele tem tentado, irmãos. E o inimigo, ele aproveita o momento de fragilidade. Mas que nós possamos, irmãos, buscar de Deus, na armadura de Deus, na força do poder de Deus, nós vamos vencer. E depois de fazer tudo isso, irmãos, não desanima não, não desiste não, continua firme. Por que que Paulo falou isso, irmãos? Porque nós somos tendenciosos, depois de um momento bom, nós somos tendenciosos a desanimar. Depois de um momento bom, nós somos tendenciosos a perder a esperança. Nós somos tendenciosos a baixar a guarda. Mas nessa noite, não baixe a guarda, irmãos. Não deixe o inimigo tirar a sua fé, a sua salvação. Nós vivemos momentos, irmãos, de tantos escândalos. A mídia tem mostrado, irmãos, coisas terríveis. Nós temos visto aí padre sendo acusado de roubo, pastor sendo preso por corrupção, pastora sendo preso por suspeita de matar o próprio marido. Essa é a situação que nós estamos vivendo, irmãos. Se não bastasse a pandemia, tantas circunstâncias que vêm para abalar, irmãos, que vêm para derrubar a igreja, que vêm para atacar a igreja. E principalmente neste momento que nós não podemos estar tão juntos, tão próximos, para nos abraçar, para dividir a nossa dor. O inimigo, ele tem aproveitado, irmãos. Mas nessa noite, faça tudo o que Paulo recomendou. E depois de fazer tudo, permanecei firmes. Firme naquele que vos chamou, revestido no poder daquele que vos chamou, tomando toda a armadura de Deus. E eu tenho certeza que nós vamos atravessar esse período, e do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória. Nós vamos dizer que só o Senhor é Deus, e que só Ele é Senhor na nossa vida. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Uma excelente semana debaixo da graça de Deus. Que Deus abençoe. Olha Deus falando aí ao teu coração esta noite.